bem? Hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês o segundo episódio do Desabafo Mamãe. Eu tô super feliz com a repercussão do primeiro, nem imaginava que ia ter tanta gente gostando. Então muito obrigada por todos os comentários, por vocês terem gostado do primeiro episódio. E pra quem não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, hoje o tema vai ser um pouquinho mais voltado para as mamães. A gente vai falar um pouquinho da beleza materna, da beleza depois da maternidade, como que a gente lida com isso, como que a gente lida com esse reconhecimento no espelho depois que o bebê nasce. Então, o tema de hoje é: sou mãe ou sou mulher? Bom, com o tema de hoje, eu vim aqui para falar um pouquinho das minhas experiências, como eu me senti, né, sendo mãe depois do nascimento dos meninos, em relação à beleza, em relação a me sentir mais feminina, me sentir mulher mesmo. Ou eu ficava entre a cruz e a espada, pensando, sou mulher, sou mãe, será que eu tenho que me dedicar mais a mim, a cuidar de mim, ou se eu tenho que me dedicar mais a cuidar deles, o que eu tinha que fazer? Então, sempre tive os meus medos, os meus anseios, e eu deixei lá na fanpage do blog perguntando pra vocês, né, lançando o tema dessa semana e querendo saber de vocês o que vocês achavam sobre isso, pra vocês contarem um pouquinho das experiências de vocês. E eu fiquei super feliz porque muita gente deixou as histórias lá pra mim e foi super, super legal. Então eu vou lendo aqui pra vocês. Tem bastante história parecida, então eu vou comentando e aí eu vou contando pra vocês. Então, vamos lá, vamos começar. A Samantha Miranda deixou um comentário aqui pra mim, então beijo, Sá. Ela disse que ela tá contando aqui que quando ela teve o filho dela, né, o Aquiles, desde a primeira gravidez pra ela era muito difícil se sentir sexy, muito difícil se sentir feminina, se sentir bonita. Ela falou que ela se sentia estranha, que de certa forma ela imagina que isso seja compreensível, eu também acho que seja, mas ela fala que muitas vezes depois que a gente é mãe, a gente se esquece desse lado da vaidade, de se cuidar, e a gente até se sente um pouco culpada. Então ela fala que hoje ela acredita que com bom senso a gente consegue ter uma vida saudável, se cuidar e mesmo assim se dedicar à maternidade. Então ela fala que o mais importante pra ela é buscar a saúde do corpo dela e sobretudo da mente. Então, beijo, amiga, obrigada por comentar. Eu super concordo. Quando eu tive o Bernardo, a minha principal preocupação era se eu voltaria com o corpo de antes. E, aliás, quando eu tava grávida eu pensava isso: será que eu vou ter o corpo de antes? Será que vai ficar estranho? Será que eu vou ter estria? Será que eu vou engordar muito? E é engraçado que depois que ele nasceu, eu ficava me olhando, mas parecia que eu não me importava com isso. Parecia que não tinha problema. Quando a gente ia sair, eu me preocupava mais em deixar ele bonitinho, todo fofo, para as pessoas acharem ele lindo, do que eu me arrumar, assim, pra me sentir linda e fazer com que meu marido me achasse linda também, sabe? E é estranho falar, porque durante muito tempo foi assim, durante muitos meses. O Bernardo já era grandão quando eu comecei a me preocupar com isso, comecei a me preocupar em emagrecer, em perder peso, né, que eu tinha ganhado na gravidez. Comecei a cuidar do cabelo, cuidar das unhas, então eu demorei um pouco. E eu acho que é realmente isso que a Sá falou. Quando o filho nasce, a gente mergulha tão intensamente nesse universo, né, que é ser mãe, que é ter um filho, alguém pra cuidar, que a gente acaba se esquecendo de quem a gente é. A gente começa a se importar mais com o que as outras pessoas vão enxergar, como as pessoas vão enxergar o nosso filho, a gente se envolve de um manto materno, assim, a gente esquece disso. Então, eu acho que foi isso que aconteceu comigo também, e hoje as coisas mudaram um pouquinho. Eu vou contando pra vocês ao longo do vídeo. A Luciana Pessoa, ela deixou que até a volta dela do trabalho foram muitas emoções. Ela lembra que ela só andava com coque bagunçado e de camisola pela casa. E nas semanas anteriores da volta dela pro emprego, ela sentiu um medo surgindo assim. E aí ela pôde perceber que na verdade era medo de crescer, de medo de escolher outras coisas além de ser mãe. Então ela falou que ela contratou uma moça pra ajudar, né, a olhar o bebê, e que ela resolveu seguir em frente. E que agora ela tá se sentindo linda, leve e se mantendo tranquila, e conseguiu se organizar e se organizou com o tempo, e agora sobra tempo pra ela se cuidar e pra ficar com o baby dela. Ela disse que ela tá muito feliz que ela conseguiu reconquistar a forma física que ela tinha antes, e que a dica dela é não parar, porque o medo paralisa. Então sigamos em frente. Um beijo, Luciana, eu adorei essa sua frase, que o medo paralisa a gente, e isso é verdade. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. Tipo, mas agora ela só pensa em se cuidar, agora ela fica se cuidando e esquece, ela é mãe, sabe aquela coisa, tipo, a menina já até é mãe, já tem até filho. E por quê? Já tem até filho, ela não pode se cuidar, né? Eu acho que tudo tem que ser ponderado, e realmente
é com organização, é pensando um pouco na gente, porque eu acho que se a gente não tá bem... Eu até vi um vídeo da Gisele Dalpai esses dias falando sobre isso, que ela vai se afastar do YouTube e tal, e ela disse que ela precisa cuidar da mente dela e cuidar dela, porque se ela não estiver bem, tudo que ela fizer não vai sair bom, e também os filhos dela não estarão bem, né? Eu acho que isso é um pouco verdade, porque a gente não se sente fazendo as coisas corretas se a gente não estiver se sentindo bem com nós mesmos, né? Então eu tinha um pouco de medo também, e eu fico muito feliz, Luciana, que você seguiu em frente, que hoje você se sente linda, leve, e ainda tem tempo pra ficar com seu bebê. Obrigada por comentar, tá bom? Bom... algumas outras pessoas disseram que não conseguem, então, conciliar as coisas. E essa foi uma das perguntas que eu mais recebi. Como eu consigo lidar com a minha maternidade e as outras coisas que eu faço, né? Que eu estudo, tenho academia e tenho meu trabalho. Gente, de uns tempos pra cá, desde que o Rodrigo nasceu, eu ficava em casa. E o fato de ficar em casa, lavando, passando, cozinhando e cuidando deles, começou a me deixar maluca, completamente louca. Eu entrei numa atmosfera tão grande assim de isolamento que eu achava que eu só servia pra isso. Então eu comecei a não me sentir feliz fazendo isso. Eu amava cuidar dos meus filhos, eu amo cuidar deles, eu amo cuidar das minhas coisas. Mas pra mim não bastava só isso. Eu queria me sentir útil, eu queria me sentir, sabe, ativa na vida, fazendo alguma coisa além de ser mãe e de cuidar de casa. Foi aí que eu resolvi procurar emprego, arrumei emprego, comecei a trabalhar na minha área. E o estudo foi uma coisa que sempre foi um objetivo pra mim. Eu nunca pensei que sendo mãe eu precisaria parar. Eu comecei a seguir um monte de exemplos de outras pessoas que estudam, trabalham e têm filhos. E eu sempre pensei, por que eu não? Se elas conseguem, eu também consigo. Então eu resolvi que eu ia ter que achar um tempo pra tudo. E foi fazendo exatamente como a Luciana falou, organizando o meu tempo. É claro que pra eu ir pra academia, pra eu trabalhar, pra eu fazer tudo isso, eu dependo da ajuda de outras pessoas. Eu preciso que a minha mãe fique com eles pra eu estudar. Eu preciso que o meu marido fique de final de semana, quando eu vou pra academia, ele tá em casa ou à noite. Eu preciso da escola pra eu poder trabalhar, então eles ficam na escola pra eu poder trabalhar. Então eu preciso da ajuda de outras pessoas pra isso. Só que quando o Rodrigo era pequenininho, que eu voltei pra academia, o Rodrigo tinha 5 meses, eu não deixava ele com ninguém, eu levava ele pra academia comigo. Era depois do almoço, ele mamava e ia tranquilo, ele ficava na cadeirinha, quietinho, brincando enquanto eu malhava. Então eu acho que quando você quer, você arruma um jeito, mas não fique parado, o importante é não parar, porque realmente o medo paralisa a gente. Esse medo de tentar, esse medo do que as pessoas vão achar, paralisa a gente, isso não é legal, né? Então é assim que eu consigo conciliar, me organizando e pensando que se eu estiver bem com o meu corpo, comigo mesma, com a minha mente, eu vou conseguir fazer todo mundo feliz aqui em casa. Bom, a Juliana Palma, beijo amiga por sempre estar aqui comentando. Ela disse que ela nunca foi vaidosa, que ela nunca se cuidou muito, que ela usava qualquer roupa, que ela nunca se ligou muito nisso. E que depois que o Arthur nasceu, que ela passou pra fase de baby blues, que ela achou... que ela começou, né, a pensar um pouco mais sobre isso. E hoje ela acha totalmente válido, só que ela é totalmente contra terceirizar os filhos. Então, deixar com outras pessoas e simplesmente abdicar da vida de ser mãe pra poder se cuidar. Então, ela disse que fora isso ela concorda mesmo, que a gente tem que se cuidar. Gente, eu também acho. Não tô aqui pra julgar, tá bom? Lembrando que o objetivo do quadro não é dizer o que é certo ou o que é errado. Então, se você tem esse tipo de rotina, eu acho que cada um tem o seu direito, né? Tem o direito de seguir a rotina que acha melhor. Mas eu acho... Esses dias eu tava pensando sobre isso, em dar uma pausa em algumas atividades pra poder ter mais tempo pra eles. Porque eu acho que às vezes a gente passa tanto tempo fazendo outras coisas e o tempo passa pra eles, e eles crescem, e amanhã ou depois não tem como a gente voltar atrás mais pra curtir a infância deles, né? Então às vezes eu paro pra pensar nisso. É por isso que mesmo fazendo faculdade, mesmo estudando, mesmo trabalhando, eu consigo encaixar os meus horários pra ficar com eles. Como eu sou professora, eu tenho férias 2 vezes por ano, então eu fico esse período grande em casa com eles. Então quando eu não tenho aula, se eu não vou pra academia, eu busco eles e trago pra ficar comigo. Finais de semana a gente passa junto. Então assim, eu procuro passar o máximo de tempo possível com os meus filhos e um tempo de qualidade. Então acho que essa coisa de você terceirizar seu filho e deixar ele totalmente em tempo integral, todos os dias da semana, com outras pessoas ou em outras atividades, pra você pensar só em você, talvez seja um pouco de egoísmo. E não que isso seja errado, mas não é uma prática que eu assumo pra mim, e a Ju tá contando aqui que ela também não. Então, eu acho legal a gente tentar procurar estar bem conosco, estar bem consigo mesma, estar feliz, sabe, contente do que você tá vendo no espelho, mas ao mesmo tempo pensar um pouquinho se isso vai te trazer algum tipo de arrependimento futuramente. Acho que vale a pena pensar, né? Cleiriane Graciele, ela comentou:
Beijo, Flor. Ela comentou que durante a gravidez ela se sentiu com as mãos atadas em questão a cabelo, porque pra ela tinha que deixar de fazer química e que ela só se achava linda em questão do corpo, pois ela não engordou muito, então só o cabelo dela que não agradava. E que depois da gravidez ela emagreceu rápido, que ela se sentiu feliz com o peso ideal, mas o problema foram os seios. Outras mamães aqui falaram sobre o seio também, alguém me perguntou sobre o silicone e tal. Eu tenho um vídeo falando sobre silicone e amamentação, vou deixar o link aqui embaixo. Mas realmente, gente, eu acho que seio é um problema sério. Apesar de eu ter silicone, os meus não ficaram maravilhosos, perfeitamente no lugar, eles ficaram esquisitos, digamos assim. E eu penso sim em trocar a prótese, eu quero que isso aconteça logo, mas eu acho que quando a gente se olha no espelho, meu marido costuma dizer que a gente se arruma pra outras mulheres e não pros homens, e eu concordo com isso. Eu acho que quando a gente se olha no espelho, a gente quer se sentir linda, a gente quer se sentir bonita conosco mesmo, independente de ser mais magra ou um pouquinho mais cheinha, independente disso, a gente quer se olhar e se sentir bem. E, infelizmente, a ditadura da beleza aí, essas mulheres lindas com corpos esculturais na TV, faz a gente se sentir um lixo, dependendo da época que a gente olha. Então, essa coisa de seio, depois que a gente amamentar é sim uma escolha, então é uma coisa super importante, é uma coisa super linda, mas acaba que isso acontece como resultado. E eu acho que a vida tá aí pra ser vivida. Então, se isso acontece, se você ficou com o seio mais flácido, não fique se sentindo tão mal. É que eu entendo, eu como mulher também, eu entendo que a feminilidade fica um pouco afetada, digamos assim. Se aparece estria, se você ganha um peso e não consegue perder, se você fica com a pele flácida, se você fica com o seio flácido. Então acho que tudo isso faz a gente se olhar no espelho e não se reconhecer. E o pior, a Janúcia até comentou aqui que ela sempre, desde a gravidez, ela sempre tentou se cuidar, se sentir linda. E que o marido dela ajudou muito. Então, o Lucas sempre me deixou muito pra cima, assim. O Lucas sempre, apesar de eu estar gordinha, apesar de eu olhar no espelho e não me sentir feliz, ele ficava, não, mas você tá linda. Mas você tá linda, assim. Então, eu acho que a presença do companheiro ou de qualquer outra pessoa, pode ser uma amiga, pode ser a mãe, pode ser qualquer pessoa, te botando pra cima e te dizendo, não, você tá linda assim do jeito que você tá. Eu acho que isso é importantíssimo, isso faz a autoestima da gente lá em cima, e por mais que a gente não esteja se sentindo linda olhando no espelho, com outra pessoa falando, a gente começa a mudar um pouquinho. Ah, será que eu não tô linda mesmo? E aí isso também dá um ânimo pra gente cuidar do cabelo, cuidar da unha. Outra dica que eu dou, assim, em relação a como é que eu consigo me cuidar. Claro que a academia você tem que ir até lá, mas a Juliana Palma, por exemplo, ela se exercita em casa, tem até vídeo no canal dela falando sobre isso. Ela se exercita em casa, então eu acho isso uma ótima ideia. As minhas unhas e o meu cabelo, eu mesma que cuido. Então escova, esmalte, unha e tudo, eu mesma faço. Então esse tipo de coisa, eu compro os produtos e faço aqui em casa, então eu posso estar com eles junto, isso não me atrapalha. Isso também não me tira o direito de me sentir linda, de fazer uma escova no cabelo, de fazer uma maquiagem e me sentir linda, tirando fotos e me sentir mulher de verdade. Eu acho que pra gente ser mãe, a gente não precisa deixar de ser mulher, porque antes da gente ser mãe, a gente é mulher. Vocês entendem assim o que eu tô querendo dizer? Então eu acho que mesmo sendo mãe, a gente não pode esquecer da nossa femininidade, porque isso deixa a gente muito lá pra baixo. Quando a gente começa a reparar que todas as mulheres à nossa volta estão com um brilho nos olhos, um brilho na pele, se sentindo bem, se sentindo feliz, e aí chega uma hora que a gente acaba chegando num ponto que a gente se olha e fala, o que eu fiz comigo? Então a gente não pode deixar esse tempo passar e a gente começar a se olhar dessa forma, porque quando a gente se enxerga assim, a gente permite que outras pessoas nos enxerguem assim. Vocês entendem, né? Bom, é isso. A Josiane Portela, ela falou que no começo ela era literalmente mãe. Ela não pensava em se arrumar e que ela vivia de pijama. E aí, conforme o bebê dela foi crescendo, a gente acaba dando um tempinho pra gente. Daí voltamos a ser mulher. A gente tem que se cuidar antes de sermos mães, porque a gente também é esposa e namorada. Eu acho isso muito importante, então um beijo, Josiane, por comentar aqui. Obrigada pela participação. Foi o que eu falei pra vocês. Ainda mais assim, se a gente tem a nossa companheira, é claro que a gente nunca tem que fazer alguma coisa pra agradar outra pessoa. Sempre nós mesmas. A gente tem que agradar a nós mesmas primeiro. A gente sempre em primeiro lugar. Então,
Quando a gente tá feliz, quando a gente tá se sentindo bem, a gente faz com que as outras pessoas enxerguem a gente assim também. Eu sou muito dessa filosofia. As outras pessoas enxergam a gente como a gente se enxerga. Se eu tô me enxergando pra baixo, mal, feia, mal arrumada e horrorosa, eu vou fazer com que as outras pessoas me enxerguem assim também. Então, se eu tiver me sentindo feliz, me sentindo bem, não importa o que outras pessoas vão pensar. O importante é que eu tô feliz, é que eu tô me achando linda, é que eu estou me achando, entende? Então, eu acho que a gente é esposa, então a gente tem marido, a gente tem alguém por quem ficar bonita. Não importa se você vai sair. Ah, mas vou me arrumar pra ficar em casa. Vai se arrumar pra ficar em casa. Então chega numa sexta-feira à noite, seu marido vai chegar em casa, dá um banho nas crianças, termina de fazer o que você tiver que fazer, jantar, faz tudo mais cedo, toma aquele banho, se perfuma, faz uma escova no cabelo, ou arruma o cabelo do jeito que você gosta, faz uma maquiagem bonita, se sinta bonita. Se você se sente bonita sem maquiagem, fique sem maquiagem, mas se arrume de uma forma que você se sente linda. Porque eu tenho certeza que seu marido vai chegar em casa e vai olhar e falar: uau, como ela tá se sentindo linda, como ela está linda. Então, quando a gente tá bem com a gente, as outras pessoas ficam bem com a gente também. Bom, a Glenda Pimentel Gomes, ela comentou aqui, beijo Glenda, que ela também é mãe de 2 e que quando a filha dela tinha 1 ano e 3 meses, ela se descobriu grávida de novo e que ela realmente esqueceu o que era ser mulher, que ela se dedicou totalmente à maternidade. E só agora, depois que eles cresceram, ela começou a se dedicar à beleza dela. Hoje ela consegue sair mais sozinha. Então, claro que ela fala que tudo num esquema organizado, mas que hoje ela não sente culpa. Muitas pessoas me perguntaram isso. Paloma, você sente culpa quando você tem vontade de fazer alguma coisa, sair sozinha ou curtir um tempo pra você? Hoje não mais, mas já teve um tempo que eu me sentia muito culpada. Tudo que eu ia fazer, eu falava: nossa, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu não deveria me dedicar mais aos meninos? Será que eu não deveria deixar de sair com uma amiga pra ficar com eles? Hoje não mais, porque eu penso que, apesar de eu viver a minha maternidade intensamente, porque isso foi uma coisa que eu quis, foi uma escolha minha, eu tenho que viver um tempo pra mim. Eu sinto muita falta dos meus amigos, sabe? Eu sinto falta de estar com outros adultos conversando. Então, eu quero até fazer um vídeo sobre isso, sobre os amigos que vão embora depois que a gente tem outra vida, né? Depois da maternidade. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu sinto falta disso, de ter alguém com conversar além deles e do meu marido, entendeu? Então, às vezes eu vou pra casa da minha mãe, eu converso um pouco com ela enquanto eles estão na escola, ou enquanto eles estão aqui com o Lucas, pra eu poder ter esse momento também, poder falar sobre coisas que criança não tem que ouvir, né? Mães aqui então falaram que não consegue achar tempo e muita gente fala que é difícil você achar um tempo pra poder se cuidar, porque você pensa só na maternidade, você pensa em ficar só com o filho. Teve muita gente aqui que falou sobre o fato de ter mudado a parte sexy, a parte sexual, a parte casal depois dos filhos. Eu vou fazer um vídeo ainda aqui no Desabafa Mamãe sobre isso, essa relação pai e mãe depois que os filhos nascem. Vou fazer esse vídeo. Mas a Flávia Maria, ela falou aqui pra mim: Paloma, é muito complicado porque a primeira gravidez dela foi tudo bela, ela se sentia linda, maravilhosa, e depois não foi fácil conciliar mãe e mulher. Ela disse que foi até mais fácil porque ela só tinha um filho e ela se sentia muito bem. Mas na segunda gravidez ela se sentia gorda e feia, e após a gravidez quase impossível de ir no salão com 2 crianças e tudo mudou. Muita gente me pergunta como é que foi depois do Rodrigo. Eu engordei mais na gravidez do Rodrigo e eu não me sentia bem na gravidez do Rodrigo. Eu tive muitos problemas emocionais, assim, eu e o Lucas, a gente não tava numa fase muito boa, então tudo caiu assim como uma chuva de meteoro, sabe? Então eu me sentia muito esquisita, e depois que ele nasceu eu também passei bastante tempo pra perder peso, demorou, e com os 2 meninos eu não achava tempo pra me cuidar. Tudo que eu queria quando eles estavam dormindo ou quietinhos era dormir, sabe? Era encostar em algum lugar e parar pra assistir, nem que fosse 10 minutos de televisão. Quando as crianças são pequenas, o cuidado é dobrado com eles, então dá muito trabalho. Então sim, eu me senti sim muito mal, muito esquisita. E só depois do Rodrigo, já com 5, 6 meses, que eu voltei a me cuidar. Depois eu comecei a trabalhar, eu comecei a me dedicar só pro trabalho, engordei de novo. E agora que eu voltei com as minhas atividades, eu tô me sentindo super bem. E mesmo assim eu ainda tenho tempo pra ficar com os meus filhos e tenho tempo pra curtir a minha maternidade que eu tanto sonhei. Bom, a Paula Cristina, ela contou aqui, né, que ela nunca foi daquelas mães que sentiram enjoo, pelo contrário, ela sempre se sentiu bem. E que ela ficou, depois que o bebê dela nasceu, ela se sentiu enorme, ela engordou 20 quilos e que ela não tá contente com o corpo dela, que ela quer emagrecer, mas que ela não consegue fazer dieta e não gosta de fazer academia.
que ela não tem com quem deixar o filho dela. Então ela perguntou pra mim, como você conseguiu emagrecer? Se eu tive alguma inspiração pra conseguir, como marido, por exemplo, se alguém me incentivou. Eu consegui emagrecer porque eu tive bastante força de vontade, eu fui atrás, eu não desisti. Eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu fui seguindo assim aquilo que tava me fazendo mal. Eu comecei a pensar, se eu não tava feliz com o meu corpo, eu tinha que me cuidar de alguma maneira. E eu tive incentivo sim, principalmente do meu marido. O Lucas me incentivou muito, sempre me dava força, apoio, sempre falava, se você não tá feliz, vai, eu te acho linda de qualquer jeito. Então eu sempre pensava, ele me acha linda de qualquer jeito, então se eu estiver me sentindo bem, ele vai me achar mais linda ainda. Bom, e pra terminar, a Anice Barros perguntou, ela deixou pra mim que a filha dela, Esther, tá com 8 meses, que ela ainda não tá conseguindo cuidar dela e que ela tem muita vontade de voltar pra academia, mas que ela não tem com quem deixar a filha dela, já que pra trabalhar a mãe dela já fica e o marido também. Mas que assim que a filha dela crescer um pouquinho, ela vai pôr ela na creche e vai voltar pra academia e vai voltar a se cuidar. Então é isso, Anice. Vai atrás sim, corre atrás, se cuida, fique linda, se sinta linda, porque quando a gente tá linda, quando a gente se sente linda, a vida sorri pra nós. Pessoal, é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa vez. Quem gostou, deixa um like aqui embaixo, comenta aqui embaixo, deixa sugestões pra mim do próximo tema da sexta-feira que vem, tá bom? Comenta aqui embaixo, se você é novo no canal, se inscreve aqui pra não perder mais nenhum vídeo. A gente tem vídeo de segunda, quarta e sexta, é o especial Desabafo Mamãe. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Então clica aqui no box de informações e sempre, não se esqueça, se inscreve lá na fanpage do Facebook, clica lá no curtir pra acompanhar tudo e segue a gente lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!